Gente, e o sujo que eu tomei, começou a entrar todo mundo de novo. Falei, Fernanda, agora a Fernanda não queria me ouvir, dormindo. sabe, doutora Lúcia? Aí ela falou assim, é agora que eu acabo com essa reunião. Gente, a Fernanda acordou todo mundo agora. Eu caí aqui, sumi. Eu sumi. Então, eu também. Eu achei que eu tinha caído. A outra vez que eu caí, não tinha parado a sala, entendeu? Aí eu entrei de novo achando que eu tinha caído. Eu apertei um botão errado aqui e sumi. Na hora que apareceu o administrador encerrou a reunião, Fernanda. Mas eu acho que agora entrou todo mundo. Nem vou contar para vocês o que ela vai fazer hoje à noite, por isso que ela está assim mesmo. Tá voada, né? Voada. Fernanda. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos, Carol. Posso? Sim. Pode. Então, vamos lá. Vai ser rapidinho. O doutor Gama me pediu para complementar um pouquinho a discussão, trazendo uma parte do transplante com foco aí na doença falciforme, né? O caso tomou alguns outros rumos, né? Não apenas da falciforme, mas eu achei interessante fazer um mini resumo sobre o que eu consegui levantar aqui da literatura. Então, eu vou falar um espectro bem breve da doença, né? Do acometimento hepático na doença falciforme. Vou mostrar quais são os principais momentos de indicação do transplante na evolução desse doente. Como são os cenários, né, nesses diferentes fenótipos que a doença pode apresentar, o que tem na literatura e o que dá para fazer para melhorar o prognóstico daqueles pacientes que, porventura, sejam encaminhados para o transplante. Bem, acho que o primeiro ponto vem se estudando e pesquisando mais sobre doença do fígado e doença falciforme. Eu coloquei aqui a tela do meu computador, né, da pesquisa que eu levantei, e vocês percebam, né, que dos últimos 5, 6 anos para cá, existe um aumento progressivo do número de publicações, mostrando não só do acometimento da doença hepática na falciforme, principalmente na parte de manejo, mas também do transplante. Então, acho que a gente está dentro de um tópico aí quente na literatura que merece a nossa atenção. O problema é que a maioria dessas publicações, elas são ainda com base em relatos, em séries de caso. Então, infelizmente, a gente não tem estudos com impacto muito importante para mudar a nossa conduta de uma forma inequívoca. Mas eu acho que eu trouxe algumas coisas que talvez nos ajudem a pensar. O termo que a gente usa, que a literatura usa, é hepatopatia falciforme, que na verdade é um grande guarda-chuva, né? Porque ele engloba aí uma série de doenças, não só com um espectro amplo de apresentação, mas vários tipos de doença, não só isoladas ou associadas à doença falciforme, como a gente vê as doenças virais que podem acometer mais esses pacientes, talvez num passado, né, onde a gente não tinha um controle melhor do banco de sangue, coisa que a gente não tem mais hoje. Também tem o espectro de serem agudas ou crônicas, que a gente vai falar, do padrão hepatocelular ou colestático e de causas intra- e extrahepáticas de obstrução. Então, é um termo muito genérico que engloba aí uma série de manifestações clínicas. E essas manifestações, elas apresentam fenótipos variados, né? Esse esqueminha, né, que é uma das publicações de 2019 que eu li, ele mostra muito bem como essa engrenagem da falciforme pode levar a eventos agudos e a doença hepática crônica, né? Desde as hepatites virais, que eles estão mais susceptíveis, a sobrecarga de ferro, a própria falcilização direta, né, do fígado, né, com as crises da doença falcêmica acometendo o fígado, e isso pode ser por muitos e muitos anos assintomático nesses doentes, em especial as doenças virais, autoimunes, que a gente falou hoje, e as sobrecargas, que com o tempo podem levar não só à insuficiência hepática aguda, a CLF, né, Acute on Chronic Liver Failure, em pacientes já com doença hepática crônica, e a própria doença hepática crônica em estágio final,
com descompensação em ascite, encefalopatia. E chama atenção aqui, com relação ao fenótipo da doença, da diferenciação de casos de urgência e de casos eletivos que vão para o transplante hepático. Porque essas urgências, essas crises de fossilização que acometem o tecido hepático, essas sim vão talvez ser aí o nosso grande calcanhar de Aquiles quando a gente fala sobre essa possibilidade terapêutica na doença falciforme. Nessa revisão, eles dividem, né, esse grande grupo de doenças hepáticas, né, hepatobiliares da doença falciforme, e eu queria chamar a atenção de vocês nesses dois grupos, na doença aguda, que tem muito a ver com as crises de fossilização, complicações relacionadas aos vírus e doenças tromboembólicas relacionadas ao maior risco desses pacientes de trombosar. E aí eu acho que reforça aí dos diagnósticos diferenciais que foi levantado no caso, né? Que não só a Budd-Chiari, mas também a trombose de porta faz parte desses quadros agudos de descompensação, merecendo atenção, porque eles merecem uma rápida intervenção pelo risco de progressão para doença hepática crônica ou descompensação daqueles que, porventura, já tinham um dano hepático anterior. E aquelas doenças hepáticas crônicas, né? Não só pela colestase crônica que esses doentes estão submetidos, a cirrose do tipo biliar, não só pela presença de cálculos, mas também pela compressão das vias biliares pelo processo de fossilização, levando a essa colestase intrahepática, a sobrecarga de ferro, as isquemias e outras doenças de uma maneira em geral. Eu criei um esqueminha aqui para tentar mostrar resumidamente para vocês como que a gente deve enxergar essas doenças no contexto da falciforme. Existe uma história evolutiva desses pacientes onde tanto a cirrose hepática quanto a crise hepática aguda, como também, né, o sequestro hepático, eles vão acontecer com um maior tempo de doença e a gravidade, sem dúvida nenhuma, dessas complicações é muito maior. E quando que a gente pensaria em transplante? Né? Então, eu marquei para vocês os possíveis 3 cenários onde o transplante pode ser indicado. E eu estou tomando muito cuidado com o pode, porque ele jamais será a primeira alternativa nos casos onde não há uma hepatopatia crônica descompensada como a manifestação preponderante. Né? Então, aqui nas hepatites virais crônicas, na sobrecarga de ferro, na cirrose e nesses quadros agudos. Um brevíssimo resumo dessas manifestações, que todas foram levantadas aí no contexto dessa paciente, mostrando aí como que o espectro é variado. Então, primeira manifestação, essa crise de fossilização hepática, que pode ocorrer em 10% dos pacientes com doença falciforme, onde a lesão hepática tem um mecanismo isquêmico, mas aqui a bilirrubina não tende a ser maior do que 15 e as transaminases também não se elevam acima de 10 vezes o limite superior da normalidade. Com uma terapia de transporte transfusional adequado, a grande maioria consegue se resolver em até 2 semanas. Existe um quadro mais grave, que é o sequestro hepático agudo, que é mais raro, né, do que o esplênico e o pulmonar que a gente vê, onde esse paciente vai ter uma dor, né, no quadrante superior direito, febre e icterícia como algumas das suas manifestações. E aqui, por esse sequestro hepático, existe um rápido acúmulo e aumento do fígado, uma queda significativa da hemoglobina de base, que já é baixa, embora eles estejam adaptados, levando até uma complicação hemodinâmica com choque. Esses pacientes têm uma bilirrubina total aumentada, a fosfatase alcalina também é aumentada e existe uma piora também de função hepática, que não apenas dos testes. E na resolução, né, desse quadro hepático, a gente pode ter a devolução para a circulação de uma grande quantidade de hemácias, levando a hipervolemia, insuficiência cardíaca congestiva e, em resumo, uma síndrome de hiperviscosidade. É um caso muito grave. A colestase intrahepática aguda, né, da doença falciforme, que a gente levantou, é um quadro muito grave, tem uma alta mortalidade, onde existe essa fossilização dentro do fígado, levando à hipóxia hepatocelular.
podendo ter achados na biópsia que não deve ser feita de rotina pelo altíssimo risco de sangramento que esses pacientes apresentam, pode apresentar balonização e colestase canalicular. A icterícia, nesse caso, ela é bem mais intensa, com transaminases bem mais elevadas, e nessa apresentação a gente encontra um risco de coagulopatia aguda, podendo se apresentar como uma insuficiência hepática aguda. Aí é a gravidade que você já imagina. Pode acontecer sobreposta a outras doenças hepáticas, né, naquele paciente que já tem a cirrose, fazendo um quadro de ACLF, e o tratamento, ele privilegia a transfusão agressiva, mas o transplante pode ser considerado nesses casos. Outro quadro agora crônico hepático na falciforme é a própria cirrose, que vai acontecer secundária a vários insultos repetidos com o passar do tempo de necrose desse parênquima. 16 a 29% em alguns estudos mostraram que esses pacientes com falciforme têm cirrose, né, em estudos pós-mortem. Então, não é um número irrisório, né, que merece a nossa atenção. E esses pacientes estão sob risco, né, de desenvolverem uma CLF, em especial pela colesterase intrahepática, que eleva muito a mortalidade. Esses pacientes podem desenvolver uma colangiopatia falciforme, que seria uma complicação e até mesmo a apresentação da cirrose, onde a via biliar isquêmica, né, mais susceptível à isquemia, acaba sendo o nosso foco de intervenção, não só para drenar a via biliar com o CPRE, como também para tentar abordar essa isquemia. E outras complicações crônicas que eu já tinha falado, mais relacionadas aos quadros tromboembólicos, né, relacionados à trombose das suprahepáticas, que é a síndrome de Budd-Chiari, a trombose de veia porta e a própria doença veno-occlusiva hepática. Bem, falando do transplante, né, então, o que tem na literatura? Só série de casos, né? Então, temos experiências em alguns centros específicos que têm uma maior concentração de atendimento desses pacientes. Na literatura que eu levantei, me chamou a atenção duas revisões. Uma francesa, que é essa que eu vou apresentar em detalhes, e uma americana. Uma que tem 28 casos e outra tem 23 casos. Então, vocês já podem imaginar que não é muito expressiva assim, em matéria de repercussão estatística. Mas essa primeira revisão da França, né, foi feita entre 1990 e 2018, onde foram levantados 28 casos de pacientes que foram listados em fila de transplante. Desses 29 pacientes listados, 8 foram retirados da fila de transplante porque 4 tiveram melhora, né, após a terapia transfusional agressiva, e 3 acabaram falecendo, caracterizando aí um dropout de fila. 21 desses pacientes foram transplantados, 57% deles num contexto de ACLF e 43% deles num contexto de cirrose hepática descompensada. E aí agora eu vou abordar um pouco melhor esse grupo do transplantado. Aqui são as características no momento do transplante, tá? Desses pacientes que foram submetidos, né? Então, não tinha grandes diferenças entre os grupos, que ele dividiu entre aqueles que foram submetidos ao transplante de urgência, né, no contexto da CLF, e naqueles que foram eletivamente listados. Chama só a atenção o MELD, que a gente imagina, né, que naqueles quadros agudos, que é essa segunda coluna, estaria maior mesmo, né, do que dos quadros eletivos, e o BAR score, que é um score de balanceamento entre o fígado recebido e o receptor, né, e as características do explante, mostrando que aqueles mais graves tiveram um BAR score maior porque receberam fígados melhores, obviamente por conta da sua urgência em fila, eles tiveram ofertas melhores. E a disfunção também era maior. Então, eram grupos que dava para a gente comparar. E como que foram esses pacientes para o transplante? Talvez aí chame muita atenção, né? Quem já viu o paciente que vai para transplante, eu tenho um pouquinho de costume de ver esses pacientes em fila, não gosta de ver esses números, né? Porque são pacientes muito graves, né? 62% dos pacientes que foram para o transplante estavam em UTI em ventilação mecânica. 24% deles que foram submetidos estavam em uso de droga vasoativa. 10% já estavam em terapia renal substitutiva com hemodiálise. E 19% deles estavam em terapia
né, com o MARS no momento do transplante. Então, pacientes extremamente graves. E depois do transplante, né? Como que esses pacientes evoluíram? Bem, aqueles com ACLF, a sobrevida foi muito ruim, né? 58% em 1 ano e apenas 41% em 5 anos. Níveis esses que são considerados para qualquer terapia não adequados, né? É uma terapia aí que é quase que jogar uma moeda para cima, né? Com 50% de sobrevida. Mas naqueles pacientes, que estavam com cirrose descompensada, a sobrevida, tanto em 1 ano quanto em 5 anos, se aproxima mais dos níveis do que a gente tem em cirroses por outras etiologias. Nessa outra revisão, que foi agora dos Estados Unidos, eles revisaram 23 pacientes que foram transplantados. E nesse grupo, a gente tem um grupo de pacientes com uma maior preponderância de pacientes crônicos, e não tanto pacientes em ACLF, muito secundários à colestase intrahepática, né, falciforme. E aqui a gente teve resultados um pouquinho melhores, né? Tanto a sobrevida do enxerto quanto a sobrevida do paciente semelhantes, daqueles que tinham, né, doença hepática falciforme, quanto o controle sem essa comorbidade. E quando a gente avalia a evolução desses pacientes pós-transplante hepático, chama aqui um pouquinho a atenção a necessidade de retransplante nesse grupo, né? De 23 pacientes, 5 tiveram que ser submetidos ao retransplante de fígado. Então, a sobrevida é semelhante, mas temos uma complicação não desejável. Como a gente tem um número muito pequeno, não dá para a gente falar muita coisa, mas chama muitíssima atenção esse retransplante nesse grupo. Além disso, as causas de mortalidade, né? Cardíaca, hemorrágica e infecção, chamando bastante atenção. É claro que infecção é algo que nos acompanha pós-transplante, mas não tão precoce, né? Nos primeiros 6 meses, com essa, né, proporção. E cardíaca, muito menos, né? Então, chama atenção aí dessa comorbidade desses pacientes. Bem, então, é uma terapia possível, ela tem as suas indicações, ela tem os seus momentos de indicação. A gente precisa melhorar um pouquinho o que fazer com esses doentes para considerar o transplante nessa população. De primeira mão, a gente já entendeu que quadro agudo tem pior prognóstico. Então, é um paciente que precisa ser avaliado com muito mais critério. E esses pacientes, em todos os trabalhos que eu li, eles mostraram que os cuidados hematológicos peritransplante, e o peritransplante vai desde 6 meses pós-transplante, que é o que habitualmente a gente conceitua peritransplante, mas também pós 6 meses, onde níveis de hemoglobina entre 8 e 10 são desejáveis para que se melhore a sobrevida do enxerto, a concentração de hemoglobina S esteja menor do que 30% no momento do transplante e por pelo menos 6 meses pós essa terapia, e após 6 meses manter a terapia transfusional com um objetivo de 40%, dado que a falsilização no enxerto, embora não tão frequente, se esses níveis forem ultrapassados, passa a ser mais comum e, consequentemente, a sobrevida do enxerto vai cair. Esses pacientes merecem um screening infeccioso mais atento do que o que a gente já faz, que é bastante, por conta da susceptibilidade à infecção desse grupo, e eles, coisa que a gente não faz de rotina, deveriam associar profilaxia antifúngica para o momento do transplante. Avaliar a lesão neurológica pré-transplante. A gente não faz isso de rotina nos nossos transplantados, mas existem nas duas revisões, a francesa e a americana, que mostraram que esses pacientes, pela doença falciforme, têm uma maior frequência de vasculopatias do sistema nervoso central. E que na vigência dessa lesão do sistema nervoso central prévia, eles têm um maior risco de complicações neurológicas pós-transplante, em especial o desencadeamento de crises convulsivas por uso de inibidores de calcineurina, que é o tacrolimus, que é a imunossupressão quase que base da maioria dos transplantes. Então, essa avaliação neurológica deveria ser feita também de rotina.
E na revisão francesa, ele chama bastante atenção de se avaliar a parte cardíaca e pulmonar. A professora Estela chamou a atenção que o depósito de ferro não é tão comum nesses pacientes, mas eles colocam também como rotina no falcêmico a avaliação de sobrecarga com exame cardíaco, para se evitar complicações, uma vez que esses nossos doentes eles têm um altíssimo risco de descompensação cardíaca no momento do transplante, e isso poderia limitar essa terapia. Uma outra proposta para melhorar esse prognóstico é tentar mudar um pouco o nosso protocolo de imunossupressão, né? Então, tentar evitar um pouco o tacrolimus, né, que tem diversas complicações neurológicas, renais, que poderiam agravar a situação desses doentes, e tentar usar induções aí com anticorpos monoclonais e o uso mais frequente do micofenolato para tentar retardar ou, quem sabe, evitar o uso do tacrolimus. Bem, então, o transplante hepático, ele tem um problema na falciforme, né? Ele não altera a história da doença, né? Ele vem para alterar uma complicação da doença, mas não a doença. Então, esses pacientes, eles continuarão, né, com os riscos relacionados à sua doença. E isso faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado com a habilidade que esse paciente chega ao transplante. A recorrência da hepatopatia falciforme no enxerto ela é rara, né? 2 casos em 21 de uma revisão sistemática, no caso da americana, mas, de novo, número muito pequeno para a gente chegar a uma conclusão. Então, vale a pena fazer transplante, né? O Gama perguntou, e aí, vale a pena a gente pensar no transplante numa paciente com doença hepática crônica relacionada à doença falciforme? E a minha conclusão é depende, né? Do ponto de vista do paciente, sim. Porque se ele evoluir com um quadro agudo, a mortalidade dele é muito maior se a gente não fizer nenhum tratamento do que se a gente propor uma terapia de resgate, que seria o transplante. Do ponto de vista de opções terapêuticas, ele é ruim, né? Porque no caso agudo a sobrevida é muito baixa. E para os quadros crônicos, a gente tem que ter uma avaliação muito criteriosa de risco e benefício e ver, né, quais são as demais comorbidades que esse doente tem, avaliar a futilidade no momento do transplante, aquele paciente já com a CLF, com vários órgãos comprometidos, instável, em ventilação mecânica, será que o transplante ele vai acarretar algum benefício ou ele vai ser só o estopim para um desfecho favorável já previsto? E garantir que exista condição de acompanhamento da equipe de hematologia no período pós-transplante, né? Aquele paciente que não tem um segmento adequado, ou a gente não tem um suporte de banco de sangue adequado no momento do transplante, muito menos pós. É perigoso, né? Porque a gente está não só submetendo o paciente a um procedimento de altíssimo risco, mas também tirando um órgão da fila de alguém com um prognóstico melhor. Então, concluindo, o envolvimento hepático da doença falciforme, ele não é incomum, né? Ele precisa ser pensado por nós, né, patologistas. O espectro da lesão hepática é amplo, né? Vai desde alteração de teste hepático a doenças concomitantes, a insuficiência hepática aguda e a cirrose. Os quadros agudos são mais graves e a colestase intrahepática aguda pode levar tanto a insuficiência hepática aguda quanto a CLF, e por esse motivo merece uma atenção especial no diagnóstico diferencial desses doentes. O tratamento agressivo transfusional, ele pode reverter quadros agudos e melhorar quadros crônicos, por isso ele deve ser sempre conversado com a equipe da hemato. E o transplante hepático é, sim, uma opção, mas deve ter muito cuidado no peritransplante para otimizar o prognóstico dessa terapia nesses doentes. Bem, é isso. Tentei fazer Muito bom. um resuminho aí para vocês. Excelente. Muito bom, Carol. Obrigado, Excelente. Carol. Muito bom mesmo. Muito bom. Carol, eu só queria perguntar uma coisa. Na hora Claro. que você falou de imunossupressão, parece que eles usaram bastante corticoide na imunossupressão, né? A gente induz com corticoide e na maioria dos protocolos de imunossupressão, a indução com metilprednisolona ela é quase de regra.
Mas, e é a sugestão que eles colocam nas revisões, quando a gente faz a indução, né, e aí pode ser com timoglobulina, né, com outros anticorpos, o uso do corticoide em altas doses, ele é poupado. Então, também teria esse benefício, né? A gente teve essa discussão do corticoide agora. Uhum. Obrigada. Imagina. Muito bom. A gente teve um caso uma transplantado, vez de Carol? falciforme. A gente teve um caso uma vez de um paciente que fez um ACLF, que a gente considerou o transplante. Ele acabou falecendo por complicações infecciosas, então ele não conseguiu ir para a fila. Mas eu lembro que, na época, a polêmica maior era como que a gente ia conseguir transfundir esse paciente. Porque a transfusão necessária que a Hemato estava prevendo naquele momento ia ser grande, a gente não tinha suporte transfusional para aquilo. A gente listou o paciente, mas listou aquele listar com medo, mas aí ele acabou evoluindo muito rápido e a gente não conseguiu transplantar. Mas foi uma situação bem angustiante, porque a gente, no transplante, uma coisa que está muito clara hoje em dia é a gente transfunde o menos possível, né? Transplante bom é aquele transplante que sai da mesa com quase nada de transfusão. Porque a gente sabe que a transfusão, ela reduz em muito a sobrevida do enxerto, né? Por indução imunológica mesmo do enxerto. Então, assim, a gente já pensa, a média de transfusões nessas revisões era de 8 unidades de concentrado de hemácia intraoperatória. Mas esses pacientes, eles seguiam realizando a transfusão. Então, isso é uma das justificativas dessa sobrevida do enxerto ser tão ruim. Porque a gente induz, né, ao reconhecimento desses fígados com essa quantidade de transfusão maciça que a gente faz. Então, vai um pouco na contramão do que a gente faz nos não falcêmicos, né? Então, eu li em alguma revisão que eu li, eles falaram que a transfusão é importante na falciforme exatamente para prolongar o tempo do enxerto. É porque sem ela, eles morrem isquemiando, né? Mas com ela, eles perdem reconhecendo. Então, é uma balança. A gente usa algumas estratégias técnicas, né, durante o transplante para tentar evitar perdas de sangue mais excessivas e evitar transfusões externas, né? Então, a gente usa o cell saver, que são formas da gente reaproveitar o sangue do paciente. Mas aqui eu não li nada e possivelmente... Não, mas não dá para reaproveitar o sangue do falciforme. O sangue dele não é o sangue que a gente quer, né? Não. Então, a gente acaba perdendo a única alternativa que a gente tem no transplante de evitar a transfusão. Então, é complicado. Bem legal o caso, hein, professor Gama? Da doutora Carol, muito interessante. Missão do Gama. Missão do Gama é missão. Muito Obrigada. boa a visão, Carol, ficou muito legal. O que eu queria falar também é assim, a gente está vendo cada vez mais paciente com hepatopatia no ambulatório. Inclusive, a gente tem um menininho de 23 anos que tem um fígado maior que a barriga dele. E aí, se a gente conseguir fazer uma ponte com vocês, ia ser perfeito, porque a gente tem paciente precisando. Muito legal. Estela, nossas pontes são abertas. A gente Legal. não tem esse sistema de vai para o cross, depois volta para nós. Pode mandar direto. Tá bom. Manda no nosso ambulatório com uma cartinha e a gente insere lá e acompanha. Vai ser muito legal. Legal. Que bom, maravilha. Lembra do Eduardo, um rapaz de 38 anos de idade, que faleceu no final de 2019, uma hepatopatia falciforme grave também, com colestase bilirrubina total de 38. A senhora lembra dele, doutora Estela? Lembro, sim. Eduardo. Esse evoluiu rápido.
Acho que é o caso que ela falou, que indicou transplante, não é? Foi o esse não era Eduardo, no Carol? São- Não, né? Esse Não, não foi no São Paulo. não. Infelizmente, esse menino de 23 anos, a gente não consegue transfundir ele, que ele faz uma reação transfusional violenta. E não tem sangue para ele, tem que trazer sangue de Minas Gerais para ele, só tem um doador em Minas. Nossa. Então, esse menino, apesar da idade, a gente não tem condições de levar para transplante de jeito nenhum. E o que você vai fazer, Gama? Finalizando, qual vai ser a sua conduta? Eu senti que vocês me apoiam a fazer o corticoide, segurando as transfusões regulares, que já tinha indicação pela colestase crônica. E aí eu vou começar, acho que vou ser bem modesto, vou começar com 20 miligramas de prednisona, né? E vou olhar ela toda semana, monitorando a enzima, IgG, enfim, e observando a resposta clínica. E aí depois começo os 50 de asa e vou segurando ali a prednisona até suspender nos próximos 6 meses. Acho que está adequado, né? Muito bom, parece bom. Concordo, professor. Obrigado. E aí eu dou notícias. Bom, vamos aproveitar a professora Estela para tirar nossas dúvidas. Carolina, nossa professora, quiçá. E doutor Gama, doutora Maria Lúcia, alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Henrique, que estava todo animado com o caso, que acertou o diagnóstico. Não, professor, sem perguntas. Boa noite, agradecer a Estela, agradecer a Carol, foi muito legal. Muito bom. Boa noite, Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, doutora Estela. Obrigado, Carol. Imagina. E doutor